AIDS, descoberta no início dos anos 80, já matou cerca de 28 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, são registrados em média 40 mil novos casos a cada ano. Apesar do fácil acesso à informação e das campanhas, a doença continua avançando. Mas ao longo dos anos, o índice de mortalidade caiu e o tratamento evoluiu. A partir de janeiro, o SUS vai oferecer um novo remédio, que é considerado pela Organização Mundial de Saúde como o mais indicado para pessoas que vivem com HIV e AIDS. E este é o tema do nosso programa de hoje. O artigo 5º vai mostrar as políticas para evitar que mais pessoas se contaminem com HIV e o tratamento garantido a quem tem o vírus. A Constituição Federal determina que todos são iguais perante a lei e garante, entre outras coisas, o direito à vida. Para falar sobre o tratamento garantido a pessoas com HIV, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Raquel Brodsky Rodrigues, defensora pública federal, e também João Paulo Toledo, diretor substituto do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor João, gostaria que o senhor começasse esclarecendo uma dúvida que muita gente tem. Qual é a diferença entre HIV e AIDS? A principal diferença entre HIV e AIDS é que HIV é o vírus da imunodeficiência humana, não é? Ele é o agente etiológico, ou seja, o agente causador da AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma doença. Então, a principal diferença é que o HIV é o vírus e AIDS é a doença. E pode acontecer da pessoa ter o vírus e não desenvolver nenhum sintoma? Pode acontecer da pessoa ter o vírus do HIV, ou seja, estar infectado pelo vírus, mas não desenvolver nenhum sinal ou sintoma da doença, da AIDS. Doutora Raquel, e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS para todo mundo? Sim. Como já foi dito, o direito à vida e o direito à saúde são garantidos pela Constituição. O direito à saúde, a prestação de serviços de saúde, ela é universal e gratuita no Brasil. E isso inclui o tratamento para o HIV. Bom, enquanto se fala em tratamento de pacientes com HIV e AIDS, o Brasil é pioneiro. E no próximo ano vai avançar mais ainda. O Sistema Único de Saúde passa a oferecer um novo medicamento que tem menos efeitos colaterais. 100 mil pacientes devem ser beneficiados até o final de 2017. Assista a reportagem produzida pela TV do Ministério da Saúde. Pessoas que vivem com o vírus da AIDS vão ter mais uma opção de tratamento com a incorporação no SUS do novo antirretroviral dolutegravir. Estamos fazendo o melhor tratamento do mundo com o menor custo. Nós ousamos. Nós temos clareza de que é possível fazer muito mais com os recursos que temos. Cerca de 100 mil pessoas com HIV poderão receber o novo tratamento a partir de janeiro de 2017. O medicamento será oferecido aos pacientes que ainda não entraram em tratamento e para aqueles que apresentarem resistência às antigas drogas. O novo esquema terapêutico com o dolutegravir traz mais vantagens aos pacientes. O Brasil tem se mantido na vanguarda na luta contra a epidemia de AIDS. O país é pioneiro na recomendação de tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS, independente de critérios clínicos ou imunológicos. Hoje, mais de 480 mil pessoas estão em tratamento no Brasil. Doutor João, tem pouco mais de 30 anos que o HIV foi descoberto. No início, o tratamento oferecido era o AZT. De lá para cá, evoluiu muito. Mas quando a gente fala de saúde, todo avanço é considerado lento, ainda é considerado pouco? Flávia, quando a gente fala em saúde, o avanço ele nunca é suficiente, não é? A ciência, ela evolui e, como você comentou, no inís da epidemia de HIV/AIDS, nós tínhamos o AZT, azidovudina, que era um medicamento isolado para tratamento de HIV/AIDS. Ao longo do tempo, novos medicamentos, novos antirretrovirais foram desenvolvidos, foram incorporados, não é? E até chegar ao ponto do coquetel. E hoje nós continuamos a ter incorporação de novos antirretrovirais e a última incorporação, né, que nós já comentamos, vimos no VT, é a incorporação do dolutegravir, que é um medicamento da classe dos inibidores de integrase, que do ponto de vista farmacológico, ou seja, é a melhor droga que nós temos hoje para o tratamento do HIV/AIDS. E em que ele avança, além do que é oferecido atualmente? Ele avança porque ele possibilita que pessoas que vivem com HIV/AIDS hoje em dia, que
são pacientes que nós chamamos de multi-experimentados, né? Ou pacientes que estão em falha terapêutica, ou seja, os medicamentos que eles vinham utilizando, eles não conseguem mais alcançar o objetivo final da terapia antirretroviral, que é a redução da carga viral, ou seja, a quantidade de vírus que está se multiplicando no sangue e a elevação das nossas células de defesa, os linfócitos. Esse medicamento, o dolutegravir, ele permite que essas pessoas consigam ter uma melhor recuperação do sistema imunológico. E, além disso, ele é um medicamento de fácil adesão, né? Fica mais fácil para o paciente tomar o comprimido, e a barreira genética do medicamento, ou seja, o grau da resistência do medicamento, ela é menor comparada com outros medicamentos da mesma classe. Doutora Raquel, a gente está falando aqui dos avanços médicos, mas e do ponto de vista jurídico? Avançou também o acesso do paciente que precisa de alguma coisa? Sim, com certeza o Brasil ele é um exemplo no acesso à saúde para a pessoa portadora de HIV. Há um fluxo previsto no Sistema Único de Saúde e ele geralmente corre de maneira regular. Caso a pessoa se depare com algum óbice, tenha, enfim, por alguma razão não consiga o acesso aos medicamentos, ela pode procurar a Defensoria Pública da União, se for uma pessoa carente, pode procurar um advogado, se puder contratar um, para verificar o que está ocorrendo. Mas geralmente isso já é resolvido na via extrajudicial. Foi algum mal entendido, alguma não compreensão de como seguir esse fluxo já pré-estabelecido pelo Sistema Único de Saúde. Somente se falhasse na via extrajudicial, poderia então a pessoa pensar em buscar judicialização, mas isso é dificílimo de ocorrer hoje no Brasil. Na verdade, a justiça, quando ela se depara com uma situação urgente, por exemplo, o paciente em risco de morte, essa pessoa tem prioridade. Como a Raquel comentou, o tratamento de HIV/AIDS, ele é para todas as pessoas que têm o diagnóstico de HIV/AIDS hoje, não é? Nós usualmente não costumamos falar de urgência, mas da necessidade, não é? É claro que a partir do momento que a pessoa tem esse diagnóstico de HIV/AIDS, ela tem indicação de iniciar o tratamento antirretroviral. Daí a importância de alguns casos, se tentar celeridade no processo. Bom, e a nossa equipe foi às ruas para conferir as dúvidas das pessoas. Vamos à primeira pergunta. Se o novo medicamento é mais eficaz, por que não trocar os remédios de todos os portadores? Doutor João. O medicamento ele está disponível no SUS, mas nós temos o recurso financeiro que é alocado para essa compra de antirretroviral. E nem todas as pessoas que vivem com HIV/AIDS têm indicação deste medicamento, não é? Nós priorizamos aquelas pessoas que vão iniciar o tratamento antirretroviral e aquelas pessoas, como eu já havia comentado, que são pessoas com falha terapêutica, ou seja, pacientes, né, pessoas que vivem com HIV/AIDS, que não têm indicação de outros medicamentos, a não ser esse medicamento novo. A gente viu no início do programa que a expectativa é até o final do ano 100 mil pacientes estarem recebendo essa medicação. Quantos pacientes existem em tratamento hoje? Em tratamento hoje no Brasil, nós temos ao redor de 480 mil pessoas em tratamento antirretroviral, e a nossa expectativa, né, as nossas projeções mostram que por volta de 40 mil pessoas acabam se infectando anualmente. E uma criança, por exemplo, que nasça com HIV, ela pode ser incluída nesse novo tratamento ou ela vai seguir o tratamento antigo? A criança ela tem uma particularidade de que esse medicamento em especial, o dolutegravir, ele não está indicado para os recém-nascidos, né? A conduta médica para o recém-nascido, que nós chamamos de recém-nascido exposto de mães com HIV, é o uso da zidovudina injetável no momento do parto, não é? A prescrição da zidovudina na forma de xarope para a criança e depois a manutenção desse tratamento até 6 semanas de vida e o acompanhamento periódico com o especialista ou pediatra. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Vamos ver. Para ter o tratamento pelo SUS, é preciso comprovar que não pode pagar ou ele é gratuito para todos que têm um HIV? Doutora Raquel, só para a gente deixar bem claro aqui como é que é. O Sistema Único de Saúde
No Brasil, ele é universal, ele é para todos, independe da renda da pessoa. Doutor João, e tem tido alguma diferença, por exemplo, porque a gente sabe que algumas cidades têm mais acesso do que outras, outras têm menos medicamentos. Tem tido alguma diferença ou no país inteiro o tratamento está universalizado, como disse a doutora Raquel aqui? Ele é universal e ele é gratuito, o que eventualmente pode acontecer. O Brasil é um país continental, não é, que existem as suas regionalidades, né, as suas especificidades locais. E, assim, falta de antirretroviral, por exemplo, nós não observamos. O acesso, ele existe do nível central, nível estadual e o nível municipal. Está disponível no SUS. Isso é uma peculiaridade brasileira, doutora Raquel, de ter esse tratamento gratuito para todo mundo? Em outros países também se verifica isso? Na verdade, não é em todos os países que o acesso ao sistema de saúde é universal e gratuito. O Brasil, ele anda muito bem nesse aspecto e, inclusive, a universalidade dele abarca até mesmo quem não é brasileiro. Pessoas estrangeiras também têm direito ao acesso à saúde no Brasil. Então, se a pessoa mora aqui no Brasil ou se ela está simplesmente passeando e descobre que tem algum problema, que tem o vírus HIV ou que tem algum reflexo da doença, ela pode também buscar o tratamento? Sim, ela pode buscar tratamentos de saúde. E como vai ser definida a distribuição desse medicamento, doutor João? O medicamento, ele já está incorporado no Sistema Único de Saúde, não é? Ele passou por um processo de regulamentação nas agências sanitárias, na própria Anvisa, não é? E o Ministério da Saúde, especificamente o Departamento de DST/AIDS, nós trabalhamos com protocolos clínicos, né? Que são documentos técnicos que vão nortear a prescrição do medicamento, né? Da terapia antirretroviral para os pacientes. Então, é necessário que a pessoa que vive com HIV/AIDS preencha os critérios para que o médico possa prescrever o medicamento. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. No programa de hoje, a gente conversa sobre pessoas que vivem com HIV e AIDS. Aqui no estúdio eu recebo João Paulo Toledo, diretor substituto do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, e recebo também Raquel Brodsky, defensora pública federal. E o aumento do número de casos de HIV e AIDS entre os jovens é preocupante. Esta é a faixa etária onde se registra a maior concentração de pessoas infectadas. Desde os anos de 1980, a AIDS preocupa os órgãos de saúde brasileiros. Em 36 anos, já foram registrados quase 800 mil casos de pessoas infectadas com a doença no país. 65% são homens e 35% mulheres. A maior concentração está na faixa etária de 25 a 39 anos de ambos os sexos. Nos últimos 5 anos, a média anual tem sido de 40 mil infectados. O uso de preservativo nas relações sexuais é a forma mais eficiente de evitar a contaminação. Uma barreira física que se estabelece e impede o contato do sêmen contaminado e de outras secreções sexuais com as mucosas envolvidas no ato sexual. Mas hoje, a preocupação das organizações não governamentais de defesa de pessoas HIV positivas é a falta de conscientização dos mais jovens. A prática do sexo seguro tem ficado num segundo momento. As pessoas realmente não estão aderindo ao uso da camisinha, né? Hoje a gente percebe uma certa acomodação, acha que tomando esse coquetel, né, vai ter uma vida normal, e eles têm que entender que a gente fica preso a um remédio para o resto da vida. Doutor João, como explicar, como entender que os jovens sejam justamente os menos conscientes, já que muitos deles nasceram quando o vírus já era conhecido por todo mundo? Apesar desses jovens, quando nascerem, já terem conhecimento da existência do HIV/AIDS, dos métodos de prevenção, existe ainda muito preconceito, né? Muita barreira com relação ao acesso, ao uso de preservativos, como ele mesmo próprio comentou. Não basta apenas usar o preservativo, esse uso ele tem que ser
consistente e sistemático, não é? E não só o preservativo masculino, mas também o preservativo feminino, que é desconhecido de boa parte da população. E existe também a autonomia do indivíduo, não é? Ele é alertado sobre as diferentes maneiras, os métodos de prevenção, mas existem todas as questões comportamentais e a própria autonomia do indivíduo de decidir ou não pelo uso do preservativo. E há uma incidência também muito grande entre os idosos? Ela não chega a ser grande, mas essa incidência ela vem aumentando nos idosos justamente por conta da mudança do perfil da doença. Porque há 30 anos, quando se descobriu o vírus do HIV/AIDS, as pessoas, quando elas morriam, elas acabavam morrendo em decorrência de complicações infecciosas, não é? Hoje, com o acesso contínuo de antirretroviral, essas pessoas elas tomam os antirretrovirais e elas seguem o curso normal da vida, ou seja, o envelhecimento. Então, é de se esperar que, à medida que o tempo for passando, se tenha um aumento de pessoas, né, maiores de 60 anos, 65 anos, com HIV/AIDS, mas também existe os idosos que acabam se infectando por desconhecerem as práticas, os métodos de prevenção. Doutora Raquel, o doutor João falou aqui que hoje as pessoas vivem mais e com mais qualidade. Mas por ter o HIV ou ter desenvolvido alguma doença, essa pessoa ela tem algum benefício legal? Ela pode, por exemplo, se aposentar antes? Existem algumas previsões legais, sim, que beneficiam as pessoas com HIV, mas se discute um pouco a questão, por exemplo, para receber um benefício assistencial. Se discute se a pessoa, simplesmente por ter o vírus HIV, já teria direito a esse benefício assistencial, ou se ela teria de ter manifestações da doença que a tornassem incapaz de trabalhar, para que ela pudesse receber esse benefício. Então, isso tudo tem de ser visto caso a caso. Agora, um outro problema que a gente tem também é que, até recentemente foi registrado o ganho de causa na justiça, pessoas que têm o vírus, não se previnem e muitas vezes contaminam outros de propósito. Nesse caso, o que a justiça faz, doutora Raquel? Na verdade, essa conduta ela é prevista no Código Penal. Ela é uma conduta que, em tese, é considerada crime. E, sob o ponto de vista civil, há alguma controvérsia, mas poderia conjecturar, por exemplo, que, obviamente, a pessoa sofre um dano moral em razão desse contágio e teria direito a uma indenização. Mas é uma coisa que digamos, um aspecto que ainda está em discussão. Vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. A minha pergunta é a seguinte: se uma pessoa contrai o vírus por descuido do laboratório, qual o procedimento legal tomar? Doutora Raquel, a pessoa pode recorrer contra esse laboratório ou poderia fazer isso, no caso, quando acontecia muito? Em tese, se ela contrai qualquer tipo de doença por alguma falha na prestação de serviço de saúde, ela pode buscar indenização. Mas, na realidade atual, nós não vemos praticamente isso acontecer. Quando se descobriu o vírus do HIV/AIDS, e os laboratórios eles não tinham métodos de diagnóstico para o vírus do HIV, assim como aconteceu com a hepatite C, por exemplo. Então, naquela época, a epidemia de HIV/AIDS acometia sobretudo os hemofílicos, né, que tinham indicação de transfusão de sangue. Hoje, essa realidade ela não existe, porque os bancos de sangue eles seguem os regulamentos sanitários brasileiros, né, e normas internacionais para a testagem de toda a bolsa de sangue que é recebida para o vírus do HIV. Então, essa possibilidade de contaminação do vírus não existe. Quer dizer que as pessoas podem ficar tranquilas, laboratórios, hospitais, todos esses locais têm que seguir normas rígidas. As pessoas podem se tranquilizar porque os laboratórios seguem normas internacionais, não é? E validadas pelo Brasil. E a tatuagem ainda é considerada um risco? A tatuagem ela é considerada um risco se você fizer a tatuagem num local que não atenda às normas de regulamento sanitário, não é? Em que se tenha compartilhamento de agulha ou da própria seringa para poder fazer a tatuagem, aí ela se constitui um risco, mas se todo equipamento for descartável, não tem por que ter esse risco.
maior informação ou mais preocupação por parte das pessoas em se prevenirem? O que pode ajudar no combate à AIDS? Vamos conferir as opiniões. Falta uma preocupação das pessoas, porque a informação vem de muitos anos aí, né? As pessoas, geralmente, elas nunca vão achar que vai acontecer com elas. Então, falta um pouco de informar que precisa realmente da pessoa se prevenir e também parte muito da pessoa, para ela ter o senso de ir lá e cuidar para isso não acontecer com ela. As pessoas, em algum momento, elas esquecem um pouco do problema e como elas estão emocionalmente envolvidas, geralmente, com o parceiro, então eu entendo que já faz um tempo que a propaganda tem sido muito fraca. É importante conscientizar as pessoas, mas eu acredito que vale muito mais do povo, das pessoas se preocuparem com a sua saúde também. Se houvesse uma maior preocupação em se informar, em tomar cuidados, as pessoas poderiam até erradicar. Doutora Raquel, as pessoas acabam achando que nunca vai acontecer com elas e se descuidando, como disse a entrevistada? Infelizmente, sim. Sabe-se os métodos de prevenção, mas como inclusive uma das pessoas alertou, existem fatores muitas vezes afetivos envolvidos, emocionais e impulsivos, e as pessoas acabam se esquecendo e achando que isso não vai acontecer com elas. E as campanhas, doutor João, elas continuam acontecendo com a mesma frequência? As campanhas, elas continuam acontecendo com a mesma regularidade. Lembrando que no dia 1º de dezembro se comemora o Dia Mundial de HIV/AIDS e o Ministério da Saúde sempre acaba lançando uma campanha em alusão ao Dia Mundial de Combate ao HIV/AIDS. E essas campanhas, elas continuam no decorrer do ano. Agora é bom lembrar também que tem que saber, né? Tem que buscar informação. O teste para saber se tem ou não HIV, ele é gratuito também? O teste ele é gratuito, ele está disponível no SUS, em todas as unidades básicas, né? E está disponível na rede privada também. Agora, esse teste ele pode ser incluído num exame de sangue do paciente sem ele saber, ou pode ser pedido, por exemplo, por um empregador, doutora Raquel? Não, nós temos até ato normativo. O Ministério do Trabalho assegura que o trabalhador ou a pessoa que pretenda uma vaga de trabalho não seja obrigada a fazer o teste de HIV. É uma decisão individual do trabalhador. Se ele quiser fazer, tudo bem, mas se ele não quiser, é impossível violar o sigilo médico, do sigilo da saúde do trabalhador ou da pessoa. E os casos de preconceito também são outro problema. A gente tem até uma lei que pune essa discriminação, né? Temos uma lei que, inclusive, estabelece como tipo penal a discriminação de pessoas com HIV. Né? Prevê, inclusive, pena de reclusão. Infelizmente, na prática, na realidade, a gente ainda vê o preconceito em relação a pessoas que têm o HIV. Mas o direito tenta, com medidas como o ato normativo do Ministério do Trabalho, que alberga o trabalhador de ser forçado a fazer um teste de HIV, ou mesmo que a pessoa seja discriminada, seja privada de direitos, isso é uma sanção penal. Então, o direito está buscando albergar a pessoa com HIV. Pois é, para encerrar o programa, então, eu gostaria de saber de vocês, rapidamente, o que pode ser feito para melhorar o tratamento garantido a essas pessoas, tanto do ponto de vista de saúde quanto jurídico. Doutor João. Que as pessoas procurem o serviço de saúde, façam o teste com regularidade, não é? Sempre usar preservativo de maneira consistente e sistemática. E do ponto de vista jurídico, doutora Raquel? Do ponto de vista jurídico, e eu digo até um pouco mais ampliado do ponto de vista do direito, dos direitos que as pessoas têm, eu acho que as pessoas têm de buscar se informar dos seus direitos. Procurar se informar de que nós temos o Sistema Único de Saúde com um fluxo que prevê o tratamento, que nós temos a distribuição de preservativos gratuitos em vários postos. Na verdade, a conscientização dos direitos. E o direito, óbvio, sempre pode se aprimorar. A gente sempre pode buscar se adaptar melhor à realidade, como nós conversávamos. A questão da pessoa ter o HIV, até que ponto isso faz com que ela tenha mereça algum tipo de proteção jurídica maior, além das que já comentamos. Isso tudo a gente vem sempre estudando e tenta se aprimorar e se adaptar à realidade. A principal mensagem é essa mesmo, né? As pessoas precisam ter consciência de que o acesso ao diagnóstico ele é gratuito, ele está disponível em todas as unidades básicas de saúde e que um diagnóstico
de HIV/AIDS não significa que ela não vá ter negação ao tratamento negado, não é? Porque o tratamento ele está disponível e é gratuito também. Bom, com essas informações, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Raquel, doutor João, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Para rever a nossa programação, acesse o site tvjustiça.jus.br. E para sugerir um tema, é só enviar para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Eu espero você na próxima semana no artigo 5º, porque cidadania é essencial para todos nós.